E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Espero que eu consiga ser bem assertivo, porque eu escrevi agora um monte, 3 horas escrevendo, e eu encontrei coisas muito importantes que eu quero deixar registrado, até nessa transformação, né, essa transição que estamos vivendo aqui. E é basicamente o seguinte, tá? Eu vou explanar em cima disso. É muito comum para algumas pessoas que têm a naturalidade em fazer terapia de todas as sortes, principalmente os trabalhos psicanalíticos, em chegar muitas vezes em busca de compreensões as questões da constituição da sua vida, né? Tem várias linhas, eu não estou aqui para falar da psicanálise, isso eu deixo aos profissionais, tá? Aos profissionais sérios e bons, tá? E com respeito, tá? Sem ser pejorativo, aqueles que estão iniciando algumas coisas e podem ter ótimas intuições e estudos complementares ao mesmo, tá? Mas é que um assunto desse tipo, ele exige muito conhecimento e muita seriedade. E, infelizmente, temos hoje fácil acesso em se tornar um psicanalista sem critérios suficientes que validem o mesmo, tá? E eu me incluo nisso, né? Não terminei meu curso ainda, não tenho pretensão nenhuma em ser um psicanalista. Na verdade, para mim, o título de terapeuta tá ótimo, né? E ele também está em transição. Estou começando a entender um aspecto de um trabalho terapêutico ligado, né, à necessidade da consciência, da razão, mas sem descartar todos os tipos de subjetividade, dentro de muitos conhecimentos, as qualidades empíricas, as experiências próprias, os convívios, mas ainda assim ele está completamente em transformação. Então, assim, retomando, é muito comum algumas pessoas que têm esse hábito, essa naturalidade, mergulhar profundamente, né? Eu não vou nem citar coisas aqui para mostrar que eu sei. Eu quero deixar bem focado a importância em você mergulhar, né, na qualidade uterina, que fica bem lúdico e fácil de compreender. E assim você navegar e trabalhar e fazer todos os processos, né, conforme a pessoa que você confia, o local que você confia, não importa, né? Ou de qualquer outra natureza, né? Existem vários processos iniciáticos, existem muitas linhas, todas elas, né? Elas vão atender àquela incerteza sensitiva de algo que muitas vezes a consciência não explica, né? O resgate dentro dessa engenharia do inconsciente, que aí sim seria um trabalho investigativo de qualidade psicanalítica, traz a lume, né? Filosofias de todas as sortes, enfim, aí diversas coisas que eu não quero ficar mencionando aqui, mas todas sendo de bem, havendo algo substancial, né? A pessoa vivendo isso com paixão, com seriedade, podem contribuir. Mas é de suma importância mergulhar profundamente. É só isso que eu quero dizer e agora eu vou destrinchar o porquê que eu estou dizendo tudo isso, tá? Eu antes vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso não seja e queira. Eu tenho 5 livros publicados até o momento, tá? Você encontra nas grandes livrarias colocando meu nome no Google, Fábio Marcondes Livros. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que se transformou num audiolivro e você tem ele inclusive em app, você encontra na tocalivros.com.
Somente um parênteses, os meus 5 livros publicados, além de impresso em livrarias, você também encontra ele em e-book, ok? Vamos lá então, né? Vamos entrar no finalmente. O finalmente é o seguinte. Eu tenho compartilhado, né, com vocês algumas coisas, né? A catarse que eu tive junto em sites associativos que estão me permitindo revisar uma série de coisas onde numa régua espaço eu coloquei alguns tempos e agora eu estou unificando eles, né? Desde a qualidade uterina até o segundo de agora, onde sim, aos 5 anos eu comecei a ter reflexões nas quais eu não tinha conhecimento. Conforme eu cresci, eu adquiri conhecimentos para poder entender melhor o que estava acontecendo, né? Mas sensações, angústias, frustrações, medos, inseguranças e etc, né? A passagem, né, no aspecto de uso dos 14 aos 29 anos e o processo de recuperação dos 29 até o momento de hoje, né? Eu estou quebrando algumas coisas que sempre foram importantes para mim, né? Só fazendo uma apresentação rápida, caso você esteja aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas para quem acompanha a sequência de vídeos, resumindo, eu estou me desapegando de algumas coisas que foram muito importantes para mim e elas não estão mais funcionando. Então eu estou reformulando uma série de questões, de conceitos e possibilidades, tá? Colocando sempre o vício com muito respeito, né? Sem que haja vontade, intenção nenhuma em voltar a usar, né? Mas eu estou começando a entender muitas outras coisas, até mesmo nos aspectos migratórios, onde toda a escola que eu tive, ela realmente não está sendo suficiente para que eu tenha um conforto sentimental, né? E o mais interessante é que eu estou fazendo uma série de revisões reais, né? Em cima do meu trabalho terapêutico a mim mesmo, trabalho terapêutico familiar a mim mesmo, esporádicas frequências em grupos de 12 passos que estão menores, mas acontecem, núcleos, né, dentro de uma interface com diversos amigos e colegas específicos de saúde mental que eu participo, linhas ecumênicas, artes plásticas, esporte, meditação, literatura, são centenas de áreas que eu constantemente compartilho, convivo e troco experiências e complementos, né? Mas o principal assim de um processo transformador que eu estou vivendo foi acessar uma área que há 15 anos eu trabalho ela, eu vivo ela, eu compreendo ela, né? E passei por muitas coisas, né? Relacionamentos, casamento, empresas, trabalhos, estudos, reinvenções, né? No ofício de trabalho, a minha participação aqui no aspecto de comunicador, as mídias, os livros, as artes, que mais? Os estudos, aprimoramentos, formações, separação, divórcio, amores reparadores, processos de cura,
em aspecto familiar, social, de amizade, reciclagens de diversas práticas e disciplinas, a um bem-estar, compreensões com discernimento, presenças sensitivas, acolhedoras, qualidades subjetivas energéticas e espirituais, compartilhamento específico na qualidade científica, medicamentosa, muitas coisas, né? E todas elas voltam a essa característica particular que está compartilhada no meu 8º livro que eu estou escrevendo, obviamente dentro de um codinome e algumas relações poéticas também, onde nada é revelado de fato, mas compartilhado com o que é, né? Algo que eu nunca fiz. Eu sempre fiz o mesmo compartilhamento disso completamente disfarçado e poético, né? Então agora, de fato, eu estou inclusive me permitindo expor uma grande representação e interpretação, não de transferência, né? Mas de realidade, em algo que, mesmo trabalhando todas essas coisas e tudo que eu venho compartilhando, até então eu não conseguia expressar como isso é impactante, tá? E aí o que eu quero falar com vocês sobre o início que eu trouxe aqui do nosso vídeo, na importância de um trabalho terapêutico, para deixar bem generalizado, né, em aspectos investigativos, mergulhos profundos em toda a ordem, natureza e qualidade possível, né? Quando eu digo isso, são as relações cruzadas com diversas coisas, de ligação a sonho, ancestrais, as questões ambientais, espaciais, crenças, ideais, subjetividades energéticas e espirituais. É aquela trama complexa, infinita e infindável, né? A mesa de operação, os plugins, as coisas que eu falo aqui. O grande ponto, né, para avançar um pouco aqui também, não ficar tão prolixo, é o seguinte: eu só estou conseguindo hoje trabalhar verdadeiramente de uma forma bem significativa para mim, o que não me ausenta em voltar aqui em algum hiato muito desesperado ou colérico. Isso faz parte de mim, né? Mas eu espero que eu consiga melhorar, né? Principalmente com o trabalho que eu estou fazendo agora. O grande ponto é que tudo que eu vivi até hoje foi de suma importância, né? Eu afirmo e reafirmo muitas vezes aqui algumas máximas, né? Mesmo que eu peça licença e que eu diga não ser pejorativo ou desdenhar, etc e tal, quando eu me refiro ao aspecto de vício, de recuperação, e é interessante porque eu repito aqui, né, que eu estou aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos. Eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Eu também já disse muito que se eu olhasse para mim hoje, 7, 8 anos atrás, eu acharia que eu era uma pessoa que não sabe nada e que tudo que eu estou dizendo é uma merda no aspecto da recuperação no vício de álcool e drogas, né? E o mais curioso é que eu enfatizei, né, essa presença de comunicador com vocês no ano de 2023 inteiro. E eu já estou enxergando diferente do que eu já apresentei aqui. E eu estou falando isso porque talvez eu esteja vivendo algo que linhas terapêuticas, assim como eu mesmo trabalho com as pessoas que confiam em mim
sentem que eu tenho para entregar, sabe? Vivemos ali uma recíproca onde eu estou sempre atento, com diversas sensibilidades, intuições, conhecimentos, estudos, etc. Da mesma forma que eu vivo isso com eles, é normal, eu vivo isso com o meu terapeuta, eu vivo isso com diversas outras coisas. E por mais que eu já tenha vivido, né, algumas catarses, alguns insights, algumas ressignificações, entre diversas outras coisas que competem, né, a linguagem que para mim é a mais gostosa, onde eu mais me identifico, a roda da vida junto o Sansara e o Dharma, pela impermanência, né? Porque não importa o que eu vivo, estude, faça, para mim o budismo é o que realmente explica melhor o que não se explica. E para mim as artes plásticas é a linguagem universal de tudo, né? Tô dizendo isso porque eu, de forma feliz e até com um pouco de vergonha, né? Vergonha por eu colocar tantas coisas como algumas verdades, é o que eu sempre repito, muitas verdades, questões paradoxais, dicotomia complementar e antagônica, mesmo que tenhamos a necessidade, né, na questão daqueles que se identificam dentro do meu trabalho, que é em cima de um domínio mental, né, para que haja então espaço ao conforto sentimental, sempre teremos a consciência como base, né? Mas todas as outras possibilidades, elas são participativas, né? Então, por mais que eu tente dizer e viver algumas coisas que eu replico aqui, internamente, muitas vezes, eu ainda não alcancei, ou já alcancei alguns níveis, mas não tão profundos como o que eu estou vivendo agora. E eu tenho certeza que eu viverei outros. Existem muitas coisas para serem vividas. É que para mim está sendo muito interessante, talvez viver o que eu estou lembrando de todos os psicanalistas que eu passei como analisando e terapeutas, né? Que eu acabei indo mais para psicanálise. Deu vontade de mencionar o nome deles. Em todos eu tive despertares, eu tive encontros, mas é só agora que eu tô realmente preenchido com uma esperança transformadora, cara. E ela já tá acontecendo. E ela não vai anular dificuldades, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, tudo que eu vivi na compreensão das relações conforme muitas linhas de entendimento, a rejeição, a negação, o abandono, busca de prazer, fuga de desprazer, pulsões, id, superego, ego, subjetividades inconscientes junto, sonho, representatividades egóicas, todas as coisas que eu sempre falo, né, que são reais e que são trabalhadas, a presença da mãe, a presença do pai, os desfechos ao longo disso, todas as coisas, todas as coisas, todas, elas me trouxeram até onde estou, mas mesmo que eu continuo e continuarei trabalhando-as, é como se eu estivesse de frente, cara, com... Caralho, mano.
talvez o núcleo duro, verdadeiro. E o interessante é que esse núcleo duro, ele foi construído posteriormente às relações uterinas e todas as constituições. Então não é que eu encontrei ou acessei outros núcleos duros de outras origens, as minhas relações uterinas, ancestralidade, vidas interdimensionais, etc. Vamos colocar tudo, né? É que ao longo dessa jornada, especificamente aos meus 25 anos de idade, algo aconteceu, né? E aí é interessante porque se eu conecto isso à relação até mesmo da adicção, entre diversas outras coisas, a gente vê que no fundo, mesmo que haja algo, pode ser um ponto diferente que realmente mude o curso da história. E quando eu começo a falar essas coisas, é interessante porque aí eu vejo que de fato é de suma importância os profissionais de academia e que estudam e que conhecem as coisas. Porque eles sabem os nomes dessas coisas que eu só sei visceralmente, tá ligado? Eu até sei os nomes. E eu tô dizendo os nomes, inclusive, né? Mas é que aí eles vão associando, segundo o teorema, ou teoria, e o bibibi, o artigo, e bibibi. Ninguém faz por si, mano. Eu tô fazendo sangrando, chorando, tá ligado? Todos fazem, velho. Mas é isso. Inclusive nem veio por mim, né? Foi um efeito externo que contribuiu para que eu acessasse algo interno. No fundo, as matemáticas são todas iguais, é tudo sempre igual, velho. Só que o grande ponto é esse. Tudo, né? De novo, eu separando em tempo, mas tudo bem. Tudo, desde da minha primeira angústia, né? Que é respirar, até os 25 anos, e dos 25 anos até hoje, 41 anos, eu não acessei verdadeiramente, talvez não seja essa palavra, mas eu não tenho acessado com o nível de conhecimento que eu tenho hoje e o nível de ressignificações que eu fiz em todas as outras questões, inclusive nesses aspectos mencionados desde as origens, né? Então, mano, eu tô enxergando como é realmente muito importante um trabalho terapêutico. Não só isso, como é muito importante tudo que é feito, né? Assim como eu de novo vou usar o budismo, né? No Zen budismo, é no Zen, é que existem tantas linhas de budismo, agora eu fiquei rapidamente confuso. Eu vou descartar o Zen para não falar errado, eu vou deixar só o budismo de uma forma geral, mas é que tem outras divisões do budismo, mas vamos lá. Antes do Nirvana, existem encontros à iluminação, né? Existe o Koan, que é um primeiro despertar, o Satori, que é um despertar mais elevado, e se não me engano, é porque agora está vindo o nome de todas as outras coisas da linha tibetana, que é onde eu me alimentei inicialmente, e aí eu fui migrando para diversos outros, até finalmente o Zen, que simplifica tudo dentro de todas as complexidades para que fique simples, quando na verdade a complexidade não existe porque nada existe. Esse é o budismo. E aí sim o Nirvana. Então a sensação que eu tenho é essa, como se eu já tive vários tipos de koans e talvez eu esteja num Satori, né? E para fechar, era só isso, é só isso, tá? Não vou nem esticar os chicletes, é só isso, para deixar bem simples mesmo, mano, como tudo contribui, como tudo é importante, né? E isso não vai anular todas as minhas fases, as minhas dificuldades, todos os meus processos, mas é que hoje mesmo eu consegui já transformar alguma coisa. Eu tô no mesmo vídeo do anterior, tá? Agora já são quase 10 horas, eu tô na mesma batida.
Então eu não vou nem falar porque está no vídeo anterior, mas só para resumir, se você só está aqui e aguentou 25 minutos esticando o chiclete, eu transformei a minha energia, a minha atenção de qualidade na questão de pulsão sexual e força criadora, pulsão criadora, e fiz a melhor e mais forte meditação que eu tenho de todas, que é escrever. Então eu escrevi uma série de coisas muito boas, né, dentro do que eu entendo bom, porque a minha escrita ela tá diferente. Por mais que eu esteja escrevendo na mesma intensidade de quando eu comecei a escrever em 2010, hoje eu tô com 41 anos e muitas coisas eu aprendi, né? E estou aprendendo. Então eu tô conseguindo ser mais assertivo, mais claro, até porque toda a minha pulsão, independente de maravilhosas coisas que eu tenha vivido junto com diversas dificuldades, a minha pulsão em escrever, em começar a escrever, o que me fez começar a escrever, né? Eu até coloquei aqui o aspecto da adicção, do vício, continua sendo, mas ele também está se transformando. E o que eu estou enxergando é que no fundo o que eu escrevo é um puta de um romance, só que completamente visceral, né? Eu estou tentando desconstruir e desfragmentar todas essas questões, mas o que me fez começar a escrever é a mesma coisa que só depois de 15 anos, pela primeira vez na minha vida, eu estou conseguindo escrever realmente o que é. Então é como se finalmente eu estivesse conseguindo expressar realmente o que sinto, não desqualificando tudo que eu trouxe até agora, nem mesmo o que tudo pode ser, né? Mas esse é um encontro interno, de fato, mano. Então é interessante porque tudo que eu compartilho, que eu faço, que eu vivo, todas as coisas, elas ainda estão com as suas veracidades. Eu apenas estou revisando elas e trazendo junto um domínio mental o conforto sentimental, cara. Mano. E eu tô compartilhando isso porque eu quero que vocês encontrem isso. Caso você se identifique, caso você traduza para sua verdade, isso tenha sentido para você, e assim você cria o seu caminho, cara. Porque eu não cheguei em nenhum final de nada. Daqui continua. Só que eu tô com esperança em continuar. Principalmente porque eu retomei uma chama que é a chama mais forte que eu tenho, que é escrever, cara. Eu não deixei de escrever. Em contrapartida, agora eu me conectei novamente com a escrita. E esse tem sido o valor terapêutico para mim, junto com todas as outras coisas que não deixaram de ser feitas, que continuam sendo verdades, elas podem ser recicladas, etc e tal, mas elas compõem uma mesma natureza, sem divisão. Olha, é muito gostoso, cara. Mas a gente vai ficar por aqui, porque eu poderia falar mais um monte, mas eu acho que eu não preciso falar mais nada. Até porque eu não vim com intenção em trazer algo. Eu vim na intenção de compartilhar uma alegria que muitas vezes aqui é vivida com vocês com muita dificuldade, né? E o quanto é importante, conforme você se permite, você se conhece, não desistir, né? Porque por mais difícil que seja, se você continua tentando, não importa o que aconteça, cara. Usar ou não usar, fazer ou não fazer, ter ou não ter. Se você continua tentando naquilo que você realmente sente, às vezes você nem sabe. Eu, muitas vezes, mano, na verdade, eu passei esse tempo inteiro sem saber. Na verdade,
eu passei o tempo inteiro também com tudo isso, né? Mas sem enxergar que talvez todas as grandes angústias, que não descartam todas as outras, vejam como sempre é complexo, porque uma coisa não vai tirando a outra, né? Você vai misturando, separando e misturando, separando e misturando, você vai plugin, é o plugin, né? Talvez eu tenha passado o tempo inteiro sem entender de onde vem. E agora parece que eu estou entendendo de onde vem. E ela está sendo uma frequência que inclusive tem me favorecido para fazer as mesmas reparações de amores e os mesmos processos de cura e as mesmas ressignificações e etc. em todas as áreas. Todas as áreas eu volto aqui e falo, opa, tudo que tinha atrás, legal, também tá aqui. Tudo que veio para frente também, legal, tá aqui. Mas nesse ponto de tudo que tinha para trás, de tudo que tem para frente, onde eu posso revisar nessa pulsão real que agora eu sei? Deve ter algum nome na literatura e na academia para isso, velho. Se souber, me digam. E é gostoso. Então fica somente esse compartilhamento. Não importa o que seja, não importa o que aconteça. Se você sente algo, mano, continua tentando e não desiste, velho. Com a certeza, assim mesmo como eu tô me sentindo bem, que eu não resolvi nada, né? Mas agora eu posso continuar voltando ao menos a um novo ponto que eu encontrei de muito valor, principalmente afetivo e amoroso. Beleza, mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!